A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Fumando espero. Rádio USP apresenta Se ele não vem, o impacto dos vapes na saúde pública. enquanto eu fumo, depressa a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Bom dia, querido ouvinte da Rádio USP. Está no ar o Universidade 93,7. Eu sou a Marília Monicelli. Bom dia, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou a Melanie Silva. E no programa de hoje discutiremos um tema muito importante: os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes ou pods. Eles são coloridos, práticos, com design tecnológico e têm uma vasta gama de essências, como chocolate, baunilha, manga e hortelã. Diferente do cigarro comum, eles não produzem bituca e não exalam aquele odor desagradável. Isso fez com que eles se tornassem uma verdadeira febre, sobretudo entre os mais jovens. Marília, mas a disseminação do uso dos vapes reacende o debate sobre tabagismo e preocupa as autoridades de saúde. Embora possam parecer inofensivos, esses dispositivos contêm centenas de elementos tóxicos. A composição exata ainda não está muito clara. De acordo com uma matéria do G1, publicada em agosto de 2024 pela repórter Poliana Casemiro, pesquisadores já encontraram, entre outras coisas, uma substância semelhante à anfetamina, uma droga sintética que potencializa o vício. E de acordo com o relatório do Covitel de 2023, um inquérito que levanta doenças crônicas não transmissíveis realizado pela Universidade Federal de Pelotas, 1 a cada 5 jovens entre 18 e 24 anos já experimentou os cigarros eletrônicos no Brasil. Esses grupos mais jovens são atraídos não só pela variedade de formatos e sabores que mencionamos anteriormente. Eles também são estimulados pela facilidade de compra em relação aos cigarros tradicionais e a propaganda de influenciadores digitais. Mas vale dizer que no Brasil, apesar de não parecer, é proibida a fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento e transporte, além da propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar. Isso foi definido em uma resolução da Anvisa de 2009. Recentemente, o regulamento referente aos dispositivos eletrônicos para fumar foi atualizado e a proibição foi mantida. A resolução da diretoria colegiada RDC número 855 de 2024 também reforça a proibição do uso de vapes em recintos coletivos fechados, sejam eles públicos ou privados. Mas, se é assim, como e por que o vape se tornou um problema para as novas gerações? E o que pode ser feito para conter os danos? Para discutir esse tema, contamos com a presença do pneumologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Ubiratã de Paula Santos. Ele é responsável pelo ambulatório de cessação do tabagismo do Instituto do Coração. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço o convite para conversar sobre esse relevante tema e atual. Contamos também com a advogada Thalita Dias, da ACT, a Associação de Controle do Tabagismo, Álcool e Promoção da Saúde. Esta é uma organização não governamental que atua desde 2006 na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle ao tabagismo e ao álcool, além da promoção da alimentação saudável e da atividade física. Bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Por fim, também está presente no nosso estúdio a doutora Maria Vera Cruz de Oliveira. Ela é médica pneumologista e coordenadora desde os anos 2000 do Ambulatório de Tabagismo do Hospital do Servidor Público Estadual, além de membro da Comissão de Tabagismo da SBPT, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e da SPPT, a Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos e agradeço o convite. É muito bom estar aqui para falar de um tema que está presente e que precisa ser debatido. Além dos convidados que se juntam a nós no debate de hoje, nossa equipe de repórteres preparou uma série de reportagens especiais para essa edição do programa. É isso. Fique com a gente para entender tudo o que você precisa saber sobre os cigarros eletrônicos.
O que não falta por aí é gente usando o chamado vapor para tentar parar de fumar. Destruíram todo o progresso que estava sendo feito. Embora o número de fumantes no Brasil tenha diminuído significativamente desde o fim dos anos 1980, a popularização dos cigarros eletrônicos está ameaçando essa tendência. Um levantamento do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, aponta que mais de 2 milhões de adultos, perto de 1,4% da população, afirmam já ter consumido os dispositivos eletrônicos para fumar. No primeiro ano do levantamento do IPEC, em 2018, o índice era de 0,3% da população, totalizando menos de 500 mil consumidores. Pois é, Marília. No Brasil, inclusive, um dos receios é que a popularização dos vaporizadores prejudica os avanços conquistados em relação ao percentual de fumantes. O país é considerado uma referência mundial no combate ao tabagismo. Em 1989, 35% da população fumava. Hoje, o índice é cerca de 9%. De fato, é uma situação muito preocupante. Mas será que as pessoas realmente sabem os riscos envolvidos em vaporizar os cigarros eletrônicos? Será que elas acham que o cigarro eletrônico é, de alguma forma, mais seguro do que as versões tradicionais? Foi atrás dessas respostas que nosso repórter Felipe Velames foi às ruas de São Paulo. Ele queria saber, afinal, o que as pessoas acham do cigarro eletrônico. E as respostas você pode ouvir agora na reportagem do Universidade 93,7. É melhor fumar um cigarro eletrônico ou um cigarro convencional? Qual dos dois causa menos prejuízo à saúde? E por que o cigarro eletrônico está cada vez mais popular entre os jovens? Meu nome é Felipe Velames, sou repórter da Rádio USP e estou aqui na cidade de São Paulo para ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos lá? Oi, tudo bem? Eu sou a Laura. Eu faço publicidade e propaganda no Mackenzie. Qual a sua opinião sobre cigarro eletrônico e cigarro convencional? Qual que você acha que é melhor fumar, mais saudável para o ponto de vista assim? Bom, melhor nenhum dos dois, né? Mas eu acho que como não vejo tantos estudos sobre o vape, né, sobre o cigarro eletrônico, não é seguro afirmar que ele é mais seguro ou menos do que o cigarro comum. Mas ambos são prejudiciais. E do seu ponto de vista, por que você acha que normalmente a gente utiliza mais o cigarro eletrônico, principalmente no público infanto-juvenil? Bom, primeiro porque eu acho que... Bom, primeiro pro modinha, então é um negócio assim mesmo. E o cigarro eletrônico, ele tem sabor, né? Então dá pra você escolher as... sei lá, melancia, hortelã, qualquer coisa aí que tem. E... é bem mais gostoso, né? Estamos aqui com o... Leonardo Laperuta. Leonardo, qual que é a sua opinião sobre cigarro eletrônico? Na minha opinião, como o cigarro eletrônico, ele só mascara a nicotina que tem. Por que você acha que ele está tão popular entre os jovens hoje em dia? Porque dá aquela ar de sensação que é menos malicioso à saúde. Mas já foi comprovado cientificamente, que eu acompanho, que faz tanto mal quanto físico. Estamos aqui com o... Roger! O que você pensa sobre cigarro eletrônico, Roger? Falar pra você, mano, eu fumei um cigarro eletrônico faz anos, acho que uns 4 anos atrás. O cigarro normal me deixa tranquilo, o eletrônico já não me deixa. Pra mim é pique narguilha, é fumaça, pegar e soltar. Agora o tabaco mesmo, original, já me dá uma brisa, já me deixa mais tranquilo. Hermínia, sou aposentada. E qual que é a sua opinião sobre cigarro eletrônico, cigarro convencional? Eu acho que é pior que o convencional. Porque eu fumo há mais de 40 anos e nunca tive nada. E esse outro aí todo mundo fala mal. Eu nunca provei e nem quero. Então, eu sou fumante, mas eu aconselho a não pegar esse vício. Porque é muito difícil de pagar. Como lembrou a dona Hermínia, esse é um vício muito difícil de abandonar. Assim como acontece com o cigarro comum, o uso do vape também está diretamente relacionado à dependência. Isso ocorre devido à presença da nicotina, substância comum nos 2 tipos de cigarros e que, comprovadamente, atua em áreas importantes do cérebro, produzindo a sensação de prazer e bem-estar. Dito isso, eu convido nossos especialistas a entrarem conosco nesse debate. Novamente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Está aqui o Dr. Ubiratã de Paula Santos, que é pneumologista e responsável pelo Ambulatório de Cessação do Tabagismo do INCOR.
A advogada Thalita Dias, da ACT Promoção à Saúde, rede formada por representantes da sociedade civil interessados em políticas públicas de saúde, Maria Vera Cruz de Oliveira, pneumologista e coordenadora no ambulatório de tabagismo do Hospital do Servidor Público Estadual. É um prazer recebê-los aqui e eu queria começar com uma pergunta para vocês. A reportagem do Felipe Velames traz alguns depoimentos que comparam o cigarro comum ao cigarro eletrônico. Por que muitas pessoas têm a sensação de que o vape pode ser uma alternativa melhor que o cigarro tradicional? Bom dia de novo, né? Um prazer para a CT estar aqui no programa da Universidade 93,7. Essa é uma estratégia da indústria, na verdade, né? O produto ele foi pensado para ser atrativo para crianças e adolescentes, e é o que a gente vê hoje. Então, essa questão do sabor e aroma que eles comentaram na reportagem, que deixa menos cheiro nas roupas e também tem esse gostinho diferenciado. O tipo de marketing que eles utilizam, né, para divulgar esses produtos através de influencers digitais, mostrando a utilização desses produtos em ambientes de festas, ambientes saudáveis, muitas vezes na praia, a gente vê muitos influenciadores usando. Tudo isso com o objetivo de atrair esses novos consumidores, que são as crianças e os jovens. Porque, como vocês falaram no início do programa, né, o índice de tabagismo estava caindo no Brasil, e aí essa foi uma forma que eles encontraram de trazer esses novos consumidores. Até vi uma pesquisa aqui do Vigitel de 2023 que fala que 60% dos usuários de dispositivos eletrônicos nunca tinham fumado um cigarro tradicional antes. Então, a gente vê que não é uma forma de você trocar um produto pelo outro, né? Na verdade, é uma forma de você se iniciar mesmo no tabagismo. O Brasil é um dos países mais bem-sucedidos em reduzir a taxa de fumantes, como vocês mencionaram, através de medidas definidas na Convenção Quadro da OMS, do qual o Brasil é signatário. O cigarro eletrônico, ele surge nos últimos anos numa fase em que a Convenção Quadro não previa as mídias existentes atualmente. Então, o cigarro eletrônico e os seus vendedores utilizam de uma estratégia. Foram proibidos os anúncios de tabaco em shows, em corrida, na televisão. Agora, isso não é mais a maneira como milhões de jovens se informam e olham todo dia. E nós ainda não conseguimos estabelecer uma estratégia de uso dessas mídias para atingir, porque a proibição do cigarro eletrônico existe. Aparentemente não tem meios adequados de fiscalização da sua divulgação nesses sites, não sei se não tem. Então isso é uma questão central que permite, na minha opinião, maior acesso a informações fakes, né, divulgadas pela indústria, né? Então isso é uma questão que eu queria chamar a atenção. A outra é que o cigarro eletrônico, ele contém nicotina. Existe cigarro eletrônico sem nicotina, né? Mas a maioria, a indústria tem interesse em vender os que têm nicotina para manter a dependência, né? O mecanismo de dependência é a nicotina e a forma de uso, né? Ou seja, é o uso em tragadas, como você faz no cigarro. É diferente de quando você coloca um adesivo. Então, o cigarro eletrônico foi uma maneira engenhosa da indústria de substituir, inclusive no formato até mais atraentes, mas o mesmo mecanismo de inalação da droga, que é um dos principais elementos que facilita e induz a dependência à nicotina, né? Na verdade, o que foi dito aqui é o que acontece, e a gente tem que lembrar que por trás disso tudo tem a nicotina, que causa dependência e que tem um efeito de tranquilizar, um efeito de deixar as pessoas mais calmas, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo quer. E isso foi uma estratégia da indústria para fazer com que o cigarro eletrônico tenha cada vez mais usuários. Então, o que acontece é que, como foi dito aqui, a propaganda está por trás disso, a indústria do tabaco ela é muito esperta,
O cigarro tradicional teve na década de 50, década de 60, acho que até a década de 80, uma propaganda que fazia com que as pessoas se vissem como pessoas de sucesso, pessoas que se davam bem na vida, no esporte, bonitas. E esse glamour que atraía muitas mulheres fez com que a gente tivesse um número tão grande de tabagistas. Como o Dr. Biratã colocou, o Brasil tem muito sucesso no controle do tabagismo e é uma das áreas em que nós somos muito respeitados. Ela partiu para estimular o consumo do cigarro eletrônico, que é uma mídia que é um formato que atrai o jovem. E além do formato dele, você recarrega no computador, é como um pendrive ou outros dispositivos que a gente tem aí modernos, você tem opção de estar escolhendo o aroma, o sabor, a quantidade de nicotina. E essa falsa sensação de que você está livre é uma forma de atrair o jovem que acaba dependente da nicotina. E hoje em dia existem estudos que mostram que o cigarro eletrônico, muitas vezes, ele é um caminho para a utilização do cigarro tradicional também. A gente vê essa transição entre os dois usos. E só mais uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que o cigarro tradicional demorou 30 anos para a gente conhecer os danos, as doenças que ele causava, ter isso estabelecido na literatura médica. E o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo que foi criado em 2003, passou a ser usado com mais frequência, vamos dizer, nos últimos 15 anos e vem aumentando o uso. Então, ainda não sabemos, já sabemos muita coisa, mas ainda tem muita coisa que a gente vai vir a saber. Posso fazer um complemento? Claro. Só para dizer que aqui no Brasil a publicidade de produtos fumígenos, né, ela é proibida por uma lei, que é a 9294. Então, toda essa forma de publicidade, ela já é proibida e ela engloba o cigarro eletrônico, porque ele é um produto fumígeno. Mas, além disso, a RDC, a nova RDC da Anvisa, né, essa 855 de 2024, ela também traz essa previsão da proibição da publicidade. Então, é importante dizer que esses influenciadores, por exemplo, eventos que patrocinam os dispositivos eletrônicos, vendas online pela internet, que também é uma forma de publicidade, né? Porque quando você vê o produto para comprar num aplicativo de iFood, Rappi, por exemplo, você está dando visibilidade para aquele produto. Tudo isso já é proibido por essa RDC e também pela Lei 9294. Só também queria comentar, até aproveitando a presença da Thalita, que a questão da propaganda subliminar que a gente vê em filmes, atores, pessoas usando, não, os influencers também, e a questão que a gente sabe que acontece de distribuição de cigarro eletrônico em festas, em reuniões de jovens. Bom, e um aspecto interessante dessa discussão é que o cigarro eletrônico foi criado com a desculpa de que serviria para reduzir os danos, né? Ou seja, para ajudar as pessoas a pararem de fumar. E como vocês comentaram aqui hoje, né, foi o oposto, né? Muitas pessoas que nem fumavam passaram a fumar por conta do vape. Mas no ambiente científico, né, até hoje não há demonstração de que ele seja de fato capaz de fazer isso, né? Pelo contrário, acabou criando outros problemas. Sim, o aumento de jovens internados por doenças pulmonares associadas ao uso de cigarro eletrônico acendeu um alerta para os especialistas. E eu queria perguntar aos doutores, o Biratã e Maria Vera, quais são os principais desafios encontrados no enfrentamento dos problemas causados pelo consumo de cigarros eletrônicos. A gente também quer ouvir sua opinião, Thalita. A questão dos danos à saúde, ele teve um ponto muito importante, que foi a epidemia de EVALI, em 2019, que é uma doença intersticial causada pelo uso do cigarro eletrônico e que atingiu mais de 2.000 pessoas nos Estados Unidos, causando um grande número de mortes. E eu acho que foram 67 mortes, se não me engano. E isso foi um evento muito grave. O que todos tinham em comum, além da doença pulmonar intersticial, um acometimento grave do pulmão,
foi que todos usavam cigarro eletrônico. Depois, estudos mais detalhados mostraram que uma boa parte deles usava derivados do THC e muitos usavam vitamina E, que é oleosa, um veículo oleoso que facilita o uso do THC. E, enfim, logo no início de 2020, a gente teve a pandemia e foi quando diminuíram os casos de EVALI. Sendo que eu até fiz um levantamento e mesmo no início da pandemia de Covid ainda existiam alguns casos de EVALI. Nos Estados Unidos a gente sabe que houve um maior controle do que era vendido para colocar no cigarro eletrônico e isso daí fez com que os números diminuíssem. O que a gente tem atualmente é que o cigarro eletrônico causa piora da asma em quem já é asmático, provoca sintomas respiratórios, porque tem muitas substâncias irritantes, pode causar doenças intersticiais, porque, como já foi dito aqui, ele tem muitos componentes, tem metais duros, tem muitas substâncias irritantes, e os aromatizantes também podem causar doença pulmonar. E doenças cardíacas, já existem alguns artigos mostrando. O que é interessante é que esses problemas cardíacos, vasculares, AVC, eles acontecem precocemente, numa idade muito menor do que a gente observava com o cigarro tradicional. Então, nós estamos começando a formar esse mosaico e a questão da redução de danos ainda está em pauta. Recentemente saiu um artigo publicado, sempre tem saído, tentando mostrar que esse é um caminho para diminuir as taxas de tabagismo, mas nenhum trabalho tem uma sustentação científica boa. Veja, eu acho que ainda não é uma epidemia no Brasil, felizmente, né? O uso aqui, a proibição, ela funciona apesar de ter todo o consumo estimulado pelas internet, as mídias em geral. A proibição tem sua importância, né? A pessoa me perguntou, você é favorável a proibir o cigarro e ao mesmo tempo favorável a liberar o consumo da cannabis? Eu falei, sou. Porque veja, para mim não é uma questão principista. Cada país tem um contexto cultural, histórico. Nós temos uma trajetória de redução das prevalências de tabagismo de 89 para cá. Políticas que vêm dando certo. Então eu não tenho sentido lançar a mão do cigarro eletrônico como uma estratégia para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Porque eu tenho uma alternativa de medicamentos, de orientação psicocomportamental que está funcionando, além de toda a proibição, o arcabouço de proibição de propaganda. Então não tem sentido. Segundo, o cigarro eletrônico é produzido pela mesma indústria do tabaco que produz o cigarro eletrônico. Então, como médico, eu vou imaginar prescrever um cigarro eletrônico da indústria do tabaco que mata ainda 8,5 milhões de pessoas por ano no mundo todo. É um certo contrassenso para mim. Terceiro, o cigarro eletrônico tem nicotina em altas concentrações e novas formas de nicotina que acabam aumentando muito a adição, tornando mais difícil parar de fumar, parar de usá-lo, e não tem ainda estratégias bem definidas para o tratamento. A gente tem poucas pessoas. Eu coordeno ambulatório de cessação de tabagismo no hospital público, que é o Hospital das Clínicas, dentro da área de pneumologia. E a minha população, a população que nós atendemos, são pessoas do SUS, em geral classe média baixa e pobres. Eles usam menos o cigarro eletrônico. Enfim, então aqueles que usam o cigarro eletrônico são alguns estudantes e pessoal de classe média que aparece menos no nosso ambulatório. A experiência, obviamente, é menor no manejo do tratamento. Agora, é bem definido que os riscos cardiovasculares já são bem observados. O risco de infarto agudo do miocárdio pela elevada concentração de nicotina. E outra coisa que foi mencionado, o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, o uso de quem começa a usar cigarro eletrônico acaba metade usando os dois tipos, cigarro eletrônico e cigarro comum.
Ou seja, é o uso dual, que é o pior dos mundos, aparentemente. Infelizmente ou felizmente, não temos estudos ainda de curto e de longo prazo, como aconteceu no tabaco, que tem estudos de 50 anos de duração, como foi a corte dos médicos ingleses, que permitiu conhecer todos os efeitos do tabagismo. Isso nós temos que ficar muito atento e, na minha recomendação, acho que das sociedades aqui no Brasil e da maioria das sociedades do mundo, em geral, fora os ingleses, é que nós não recomendamos o uso para tratamento e nem como uso, obviamente. Thalita, queremos ouvir a sua opinião sobre os principais desafios enfrentados. Eu acho que assim, um dos desafios que eu vejo bastante, agora não falando como não sou médica, né? A gente ouviu os especialistas aqui que falaram super bem, mas eu acho que é a falta que os jovens têm também quando eles estão usando, de ter um controle de quanto eles estão fumando. O que a gente vê quando uma pessoa fuma um cigarro tradicional é que você fuma um cigarro, você sabe que aquele cigarro acabou, você saiu para fumar, fumou. Quando você está com um dispositivo eletrônico na mão, você passa o dia inteiro, numa festa, uma noite toda, tragando aquilo. Então também a quantidade de que se usa de nicotina é muito maior, porque você não precisa acender um outro cigarro e ter essa percepção de que, nossa, hoje eu estou fumando muito. Você acaba fumando naturalmente. E como o Dr. Ubiratã disse, né, essa questão do uso dual, de que você começa usando o dispositivo eletrônico e depois passa para um cigarro tradicional e começa a usar os dois, também é muito ligado à relação dos valores desses dispositivos. Porque no começo você compra um dispositivo que dura uma semana, dura 10 dias, então aquele preço ainda dá para você pagar. Depois que você começa a usar muito, fica muito caro para você comprar aquilo todos os dias. E aí o cigarro, infelizmente no Brasil o preço mínimo dele ainda é muito baixo, então a pessoa acaba trocando para o cigarro tradicional porque ela sente a falta da nicotina, e também isso é um grande problema. Eu só queria comentar que os casos que eu atendi de usuário de cigarro eletrônico que vem procurar tratamento, é muito difícil realmente você quantificar o consumo, e isso eu acho que vai ser um grande problema para o futuro, porque o tabagista do cigarro tradicional, ele conta. Fumo 2 maços por dia, fumo 3, você faz uma conta e imagina a quantidade que ele consome, quanto vai de nicotina nisso. E o do cigarro eletrônico, muitas vezes ele não sabe definir. Eu acho que eu tenho uns 6 pacientes de cigarro eletrônico. É um paciente que dificilmente ele continua mesmo o tratamento, porque ele acha que vai parar no momento que ele quiser, e ele vem quando apresenta algum problema de saúde em geral, e ele mesmo tem dificuldade. Na festa eu uso tal, durante a semana eu uso esse. Então, para você fazer o cálculo é difícil. Realmente, esse é um problema muito complexo. O cigarro eletrônico é proibido no Brasil, o que torna ainda mais difícil estudar efetivamente os seus danos reais, já que muitas substâncias circulam de maneira ilegal. Ou seja, é difícil saber o que as pessoas estão fumando de fato e os efeitos disso a longo prazo. É verdade, essa é mais uma camada desse grande problema que o Brasil enfrenta. E o nosso debate continua com a presença dos pneumologistas Ubiratã de Paula Santos e Maria Vera Dar, e da advogada e jornalista Thalita Dias. O programa de hoje teve a coordenação de Duda Ventura e produção de Emanuele Benjamin. As reportagens foram feitas por Felipe Velames e Mariana Krumfli. Pesquisa, locução e roteiro foram feitos por mim, Melanie Silva. E por mim, Marília Monicelli. A edição do programa é de Caroline Santana. Você ouviu as músicas É Proibido Fumar, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, interpretada por Skank, e Fumando Espero, de Eugênio Paes, Félix Garzo, Juan Mazanas, interpretada por Marisa Monte. Essas canções foram utilizadas para fins didáticos. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Você acompanhou o primeiro episódio do debate sobre cigarros eletrônicos. Este programa está dividido em 2 partes. O segundo episódio você ouve em breve no Universidade 93,7. Fumando espero. Rádio USP apresenta Se ele não vem, o impacto dos vapes na saúde pública. enquanto eu fumo, depressa a vida passa, e a sombra da fumaça me faz adormecer.
O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.